A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus esteja com você nesse momento. Esteja onde você estiver, no seu local de trabalho, na sua casa, seja onde for, num hospital, seja onde você estiver. Eu declaro a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. A paz que excede todo entendimento. A paz que independe de circunstância. Eu sempre estou falando isso aqui para vocês. Independe de circunstância. Por quê? Porque essa paz tem um nome. Essa paz se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele está com você nesse momento, assim como está comigo também. Vamos lá, eu estou aparecendo por aqui para deixar mais uma vez uma palavra de fé para o seu coração, uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, uma palavra de renovo para o seu coração. Então fique comigo até o final, porque você vai ser muito tocado nesse vídeo de hoje. E no final, eu estarei fazendo uma oração que eu chamo de oração profética. Ou seja, nós vamos orar aplicando esse texto que nós lemos sobre a minha vida e sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Antes de dar continuidade, eu gostaria de pedir para você, por favor, deixe o seu joinha, dê o seu like a esse vídeo. Diga que você gostou, diga que foi relevante. É só clicar na mãozinha que está logo aqui abaixo do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não se inscreveu ainda, por favor, por que você não se inscreveu? Você está perdendo tempo. Olha, só vai acrescentar a sua vida. Você só vai ser bênção para você. Então, corra logo, toque no sininho e se inscreva no canal, porque frequentemente eu estou passando por aqui e eu tenho certeza absoluta que você não vai perder, você só vai ganhar. Se você entendeu, então corra e faça isso. E é claro, compartilhe com seus grupos, compartilhe com as pessoas que você gosta, com pessoas da sua família, entendeu? Compartilhe bastante, porque se vai ser bênção para você, eu tenho certeza que vai ser bênção para outras pessoas também. Então vamos lá? Vamos lá. Nós hoje vamos falar lá no livro de segundo livro dos Reis, no capítulo 5, nós vamos ver o versículo 1 e o versículo 10. Somente para a gente saber do que está falando, qual é o assunto, e aqui a gente vai colocar, né, uma mensagem que eu sinto, que eu tenho certeza que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero falar para você. Olha lá, esse versículo 5, quem tem intimidade com a Bíblia, quem vai frequentemente à igreja, sabe que esse capítulo 5, nos primeiros versículos, fala sobre Naamã. Quem é esse Naamã? Vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois por meio dele, de quem? Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Olha, o versículo começa falando de várias coisas boas a respeito de Naamã, dizendo como ele era estimado pelo senhor dele, pelo rei da Síria. Ele era um comandante guerreiro, ele tinha ganhado várias vitórias. Só que no finalzinho do primeiro versículo, diz assim: mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ele era leproso, ele estava leproso, ele ficou leproso. Veja bem, Naamã era um homem que tinha muitas qualidades. Ele era um homem respeitado, ele era um homem bom, ele era um homem honesto, pelo tudo que dá a entender aqui, ele era. Ele era um homem querido, ele devia ser um homem querido pela tropa dele, pelas pessoas que estavam perto dele. Você vai ver que isso é verdade depois no versículo seguinte, que a gente vai continuar falando, eu vou te falar isso. Só que, porém, ele era leproso, ou ele ficou leproso. Nós sabemos que essa doença, lá nos tempos bíblicos, era uma doença muito grave, né? As pessoas tinham que ficar separadas das suas famílias durante muito tempo. Aqui a Bíblia não informa se Naamã, ele estava recluso em algum lugar por causa disso. Não dá a entender que ele ainda estava em casa. Não sei se a doença estava no início, não sei como. Só que, no entanto, está dizendo aqui que ele era leproso, e talvez o comandante nem a tropa soubesse disso. Mas tinham duas pessoas que a Bíblia fala que sabiam disso. Primeiro, a mulher dele e depois uma escrava, uma menina de Israel que foi levada para a casa dele como prisioneira naquela época e estava lá. Então, essa menina, ela percebeu que algo não ia bem com seu senhor. Tanto é que essa menina chega para a senhora dela, quem é a senhora dela? A esposa do Naamã, e diz assim: minha senhora, se o seu senhor fosse em Samaria, falasse com o profeta, conhecesse o profeta que está lá, ele ficaria curado da sua lepra. A esposa de Naamã vai a Naamã e fala com ele: olha, e aí conta para ele, essa menina que trabalha aqui, ela falou isso. Ele não perde tempo. Ele vai no senhor dele, fala para ele, o senhor faz uma carta, escreve para o rei de Israel e manda ele lá e levar essa carta e dizendo que ele, pedindo para que ele curasse
o comandante dele. Naamã foi, arrumou tudo, pegou vários presentes e levou, e disse que foi assim. Ele levou para lá e foi falar com o rei. O rei ficou desesperado, porque o rei falou assim, gente, isso só pode ser uma pegadinha, isso só pode ser uma forma de uma armadilha para mim, porque como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou curar esse homem? Não tem condições. E rasgou as suas vestes. Só que Eliseu ficou sabendo disso. Eliseu ficou sabendo disso e falou assim, meu senhor, o que está acontecendo? Manda ele vir aqui. Manda esse comandante vir aqui me procurar. O comandante pegou, arrumou todas as coisas, pegou os soldados, partiram para a casa do Eliseu. Parou em frente da casa de Eliseu. Eliseu fez o seguinte, olha o versículo 10 o que diz. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Eliseu nem apareceu lá para falar com Naamã. Eliseu mandou um empregado dele ir lá e falar com Naamã para ele fazer isso. Naamã ficou muito chateado, ficou muito zangado, arrumou suas coisas e foi embora. Foi embora reclamando, porque o profeta nem chegou para falar nada com ele, como é que pode? Ele é uma pessoa importante lá no seu país, e ele vai lá e fala com o profeta, para falar com o profeta, achando que o profeta vinha tocar nele, ia falar várias coisas e não falou nada, e ele foi embora zangado, chateado. O profeta disse para ele dar 7 mergulhos. Os soldados que estavam junto com Naamã falou, meu senhor, né? E falou para ele fazer isso no Rio Jordão. Ele não gostou. Ela até falou, mas lá em Damasco tem outros rios que são mais limpos do que o Rio Jordão, tem outros rios que eu posso mergulhar, porque eu tenho que mergulhar aí nesse rio, mas eu não vou, e ficou chateado, tá voltando para casa. Doente, com a lepra no seu corpo. E os soldados chamaram e falaram assim, meu senhor, se ele tivesse mandado fazer uma coisa muito difícil, você não iria fazer? Eu sei que eles conversaram ali, eles convenceram Naamã a dar os 7 mergulhos. Meus irmãos e minhas irmãs, ele começou o processo de dar os 7 mergulhos. Por que ele teria que dar 7 mergulhos? Porque um mergulho só ele não ficaria curado. Por que ele tinha que dar 7 mergulhos? Olha, eu penso aqui, eu tiro uma lição daqui, que foi o seguinte, o Senhor não queria apenas purificar Naamã simplesmente da doença que estava no seu corpo, na sua pele. O Senhor queria curar também a alma, o coração, as emoções daquele homem. Ou talvez até mesmo quebrar o seu orgulho. Por quê? Quando ele disse para ele ir lá, ele não gostou. Ele não gostou. Então, em primeiro lugar, nós também podemos verificar isso. Então, assim, ele teria que dar 7 mergulhos. Ali, com certeza, Naamã foi provado na sua fé, na sua perseverança e curar também a sua alma. Porque Naamã era um comandante de muitas vitórias, mas ele estava ferido. Aquela lepra, a sua armadura escondia suas feridas do seu corpo. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui também, que tem tantas qualidades, que tem tantos diplomas, que é bem posicionado na sociedade e tudo, mas tem uma ferida na alma, uma ferida não só no corpo, no exterior, mas lá dentro. E Deus, nessa hora, está querendo dizer para você, mergulhe em mim. Tenha fé, persevere e eu vou curar você. Não só o seu exterior, mas também o seu interior. Esses 7 mergulhos eu também posso chamar de processo. Muitas das vezes não é uma primeira vez que nós vamos diante do Senhor numa oração, num culto, numa vigília, num culto de libertação, seja onde for, que nós vamos obter aquela vitória que nós queremos de uma vez por todas, mas será no processo, numa continuidade, numa caminhada no Evangelho com o Senhor, que nós vamos recebendo a nossa cura, que nós vamos ressignificando a nossa vida. Muitas das vezes a gente chega com feridas, a gente chega com questões a ser tratadas, que a gente não teve coragem de falar para ninguém. E a gente às vezes chega na igreja, chega na nossa comunidade de fé, e ali nós vamos sendo tratados. Cada culto é um tratamento. Há uns anos atrás, de vez em quando eu conto aqui um pedacinho do testemunho da minha vida. Há uns anos atrás, quando eu estava passando por um processo na minha vida, sabe? Estava sendo muito difícil. Sabe? Foi um processo em que eu fiquei envergonhada, em que eu fiquei muito triste. E quando eu chegava na igreja, sozinha, só dos irmãos olharem para mim, eles já estavam mais ou menos assim pensando, o que será que não está acontecendo com a Deig? Mas eu não perdia não, meus irmãos, eu ia para o culto, eu chorava. Quando se fazia o apelo, eu era uma das primeiras a estar lá no altar já, ajoelhada, chorando. E ali foi processo de cura, ali foi processo que eu fui passando. E eu não parei. Quantos param na caminhada? Pois eu passo por aqui para dizer para você, não para, persevere. Não é num só mergulho que vai vir toda a sua vitória. Muitas vezes ela vem na caminhada, a vitória na minha vida, muitas vitórias que eu tive, foi caminhando, foi perseverando, não foi desistindo. E eu era instruída pelos meus pastores,
sabe? Uma certa vez, quando eu cheguei, o meu pastor, sabendo do que estava acontecendo comigo, ele me chamou e me disse: minha serva, eu não sei por que você está passando por esse vento. Agora eu não consigo te explicar, eu não sei. Eu só vou dizer para você: não pare. Continue a sua faculdade, continue no seu trabalho, cuidando da sua casa, cuidando de você, cuidando do seu filho, continue a sua rotina. Não desista, venha para a igreja, se arrume como você gosta. Eu obedeci o meu pastor. Né? De repente, eu gostaria que ele me chamasse e disse: não, Deide, vamos chamar teu ex-marido, vamos conversar, vamos pro gabinete, vamos orar, vamos fazer campanha disso, daquilo outro, que vai ser restaurado. O meu processo não foi esse. Pode ser que um processo com você seja isso. O meu processo não foi esse. E só depois, hoje, eu lembro dessa fala do meu pastor, na entrada de um culto, uma vez que eu estava chegando. E eu hoje olho para trás e eu falei assim: meu pastor disse aquilo para mim. Eu não parei. Olha aí, hoje eu posso olhar e ver: Senhor, o Senhor estava... Naquela época eu não entendi nada, mas hoje eu posso entender muita coisa. Meus irmãos, eu não estou falando aqui de outro, eu estou falando aqui de mim. Estou falando da restauração que Deus fez na minha vida. Então, assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. No nome de Jesus, eu quero profetizar que você não vai desistir, que ainda que você tenha que dar quantos mergulhos forem, você vai fazer e Deus vai restaurar a sua vida, vai ressignificar tudo na sua vida. Em nome de Jesus, eu não quero que você creia no que eu estou falando, eu quero que você creia no que a palavra diz. Jesus, Ele é um rio de águas vivas, então mergulhe nele quantas vezes for preciso. Ele tem o poder de te curar, Ele tem o poder de te restaurar, Ele tem o poder de fazer tudo novo na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero profetizar que os meus irmãos não vão desistir, que os meus irmãos não vão parar, que a fé deles será, Deus, renovada cada dia mais, e que ao ouvir essa palavra, não minha, esse pequeno testemunho que eu dei para eles, ó Pai, possa ativar mais fé neles, possa colocar mais fé nos seus corações, e eles possam, Senhor Deus, perseverar, porque na caminhada, no processo, eles vão ver a vitória. E assim que isso não, pode ser que isso não aconteça de uma hora para outra, mas o Senhor vai fortalecer para que na caminhada eles tenham vitória. Eu profetizo, eu oro, eu abençoo meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que essa palavra possa ter te abençoado, meu irmão e minha irmã. Não esqueça de comentar, não esqueça de deixar o seu amém aqui nesse vídeo. E até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês e recebam o meu abraço.